Na semana passada, a gente mostrou a história da Miss Vitória, que perdeu o pai e a mãe em menos de uma semana para a Covid-19. Infelizmente, a Vitória, ela não é a única. Hoje, a gente mostra a história da Leia e dos pais, o seu Paulo e da dona Isaura, casados há 56 anos. Eles nunca ficaram longe um do outro. Você agora vai acompanhar a reportagem de Neto Nota. O pôr do sol da orla de Maceió todos os dias sacramentava o amor e os 56 anos de casados, do seu Paulo e da dona Isaura. Eles eram apaixonados pela beira da praia, desde quando decidiram sair do estado do Mato Grosso para morar na capital de Alagoas, há 10 anos. Por aqui, como afirma um ditado popular muito conhecido, não havia tempo ruim para os dois não. Muito maior que isso, nenhuma limitação impedia os pais da Maia de viverem felizes. Eu tive uma convivência muito grande com eles aqui em Maceió. Porque enquanto lá em Cuiabá, onde nós morávamos, eu tinha uma vida um pouco mais afastada porque ela tinha saúde. E meu pai era caminhoneiro, então a gente só via mais em festas. Os últimos 10 anos, quando eu vim para cá, ela teve uma queda lá e quebrou o quadril. E eu trouxe ela para cá, para ajudar um pouco mais a cuidar dela. E aqui então ela ficou deficiente física. Mas no início ela ainda ficava de pé, nos primeiros anos, usando a cadeira, mas ainda ficava de pé. E o meu pai continuava trabalhando como caminhoneiro em Cuiabá. E aí, conforme a situação dela foi dificultando, eu comecei a ter dificuldade com o trabalho, eu pedi que meu pai viesse me ajudar. E aí então ele pediu aposentadoria como caminhoneiro lá e veio para cá. Aí onde tudo começou. E a situação dela foi agravando cada vez mais até que, de fato, as pernas paralisou. E ela ficou totalmente dependente da cadeira de roda. Estão casadas há 56 anos, mas ele ficou muito mais ligado a ela quando veio para Maceió. Então, eles passaram a viver uma vida de lua de mel, né? Porque eles estavam o tempo todo coladinhos. Saía um, já ficava, cadê seu pai? Cadê sua mãe? Vai aonde? Aquele cuidado todo. E aí era uma cumplicidade muito grande, porque ele dormia do ladinho dela, então tudo que acontecia era ele. Entre os filhos do casal, a Maia era a que mais tinha presença confirmada durante os passeios na orla. Por muitos anos ela foi a testemunha de uma cumplicidade que vinha dos pais, que até hoje ela não consegue explicar. Aos 9 anos mais ou menos eu usei a cadeira de roda comum, onde eu fazia os passeios com ela. E o meu pai acompanhava de bicicleta. Meu pai praticava pilates junto comigo durante 4 anos. Então ele era bem forte e andava de bicicleta 15, 20 quilômetros constantemente. Então era assim, bem mais, ágil do que nos últimos anos, que ele foi diminuindo, ganhou bastante peso e passou a caminhar menos e pedalar menos. Mas no meio de uma história de cumplicidade e ligação tão inspiradora, uma viagem de visita à terra natal não fez bem para o seu Paulo. Meu pai ele fez uma viagem a Cuiabá e chegou de lá um pouco triste, mas a gente achou que era um cansaço da viagem. Mas aí quando ele começou a tossir, a gente já ficou atento. Mas ele tinha feito uma compra no supermercado de Barbosa, foi a pé, voltou, guardou as compras e tranquilo. Quando foi no dia seguinte, ele começou a tossir. E a gente começou a observar, porque tudo é Covid, né? E a gente ficou atento. Quando apareceu a febre, então a gente assustou. E essa febre veio já no 3º dia, muito alta e com muita dor no estômago. E aí ele ruinou pela madrugada e a minha irmã, Lucimara, que levou e acompanhou ele até o final. No outro dia, a mãe começou a tossir também e por precaução por ela ter sido acamada, a gente levou. E aí ela ficou no Hospital Santa Casa. As pernas da dona Isaura, que não mais se moviam, mas que mesmo assim não a impediam de ser feliz com o amor da vida dela, que a levava para os passeios, nunca imaginaram que iriam enfrentar uma batalha tão perversa,
a corrida pela vida. O meu pai deu entrada, já entubou, de imediato, e ela já sentia. Ela já começava a falar então que ele não ia voltar. No lugar preferido do seu Paulo e da dona Isaura, a Maia caminha agora sozinha. A cada passo e a cada lugar visto, fica a lembrança de um companheirismo que durou quase 60 anos e que, infelizmente, foi levado pela Covid-19. Antes dele sair, ela falou para ele: olha, meu velho, se você for, eu vou também. Eu não vou ficar sozinha. Isso ela na cama e meu pai saindo para o hospital com a minha irmã. E aí meu pai olhou para trás e falou: não, minha velha, eu vou lá só tomar um soro e volto. Ela disse: se você não voltar, eu vou. E quando foi no outro dia, a minha mãe ficou já, tossindo diferente, a gente como precaução levou com medo. E aí ela ficou bem no hospital, eu cuidando dela, acompanhei tudo durante 10 dias sem nenhuma alteração. E ela ia ter alta na quarta-feira. Quando foi no sábado que meu pai partiu, de manhã ela já não quis comer. E aí eu disse para o médico, para que ela não visse que o meu pai tinha sido entubado. Aí o médico fez assim, tipo cara de preocupado. E aí toda hora eles estavam no quarto. Porque eu tinha comentado com ele que eles eram muito ligados e fiz esse comentário dela. Que se ele fosse embora, ela ia também. Mesmo dia 10, que o pai faleceu meio-dia, do meio-dia às 22 horas ela foi piorando. Quando foi 22 horas, eles levaram ela para a UTI. Ela saiu do quarto já modificando a cor dela, virando os olhos e não falava mais coisa com coisa. Mas antes deles deitarem ela totalmente, topar o oxigênio, ela disse: para onde estão me levando? E eu disse: mãe, para a UTI, que é mais seguro. Ela disse: não precisa, eu não vou voltar. O seu pai foi embora e eu vou também. Não precisa me levar. E a partir daquele momento que eles deitaram ela começou a virar os olhos e começou a falar enrolado. E aí eu não vi mais ela com vida. No mesmo cenário, fica o peso de um legado que agora obriga a família a continuar a vida com todas as lições que foram ensinadas pelos pais. Para piorar, é ainda mais triste saber que o novo coronavírus, que virou o inimigo número 1 da humanidade, ainda circula por aqui. Muitas lições, e uma delas é ser persistente, é ser guerreira, lutar, nunca desistir. Para ela não tinha tristeza. Sempre ela estava feliz, sempre. Ela esteve doente muitas e muitas vezes, mas para ela não tinha tristeza. Ela não gostava de ver a gente chorando, não gostava de ver a gente triste, não gostava da gente falando de tom alto dentro de casa. Eles sempre foram cristãos e a Bíblia em casa sempre esteve em primeiro lugar. Tudo se resolvia dentro da Bíblia, na doença, nas dificuldades. Então eles deixam para a gente, para mim principalmente, um exemplo de força, de muita garra, em tudo, perseverar sempre. E é assim, com a proteção dos pais que ela não vê, mas sente, que a Maia tenta seguir a vida caminhando em busca do propósito. O que não é fácil e se torna ainda pior por não saber quando tudo isso vai passar.